A seguir, Bolsonaro vai responder ao Conselho de Ética por apologia à tortura. E ainda, o Supremo vai decidir se pode fazer vaquinha para financiar candidato. O Conselho de Ética da Câmara abriu um processo disciplinar contra o deputado Jair Bolsonaro por apologia à tortura no plenário da Casa. O parlamentar agora corre o risco de perder o mandato. O processo foi aberto hoje com o plenário do Conselho de Ética praticamente vazio. Recebo a presente representação número 7, 2016, de autoria do Partido Verde, PV, em desfavor do deputado Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Bolsonaro citou o coronel Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador durante o período da ditadura militar, no dia da votação do pedido de impeachment da agora presidente afastada Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O Partido Verde pede a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. O Conselho terá todas as garantias de decidir. E não vi ali nenhuma ofensa ao decoro parlamentar. Esse é um caso emblemático que vai colocar na pauta de debate do Conselho de Ética, mais uma vez, a questão da imunidade de fala. Se ela é absoluta, se ela pode ser relativizada e em que circunstâncias. O relator do processo vai ser anunciado no dia 6 de julho. 3 candidatos foram sorteados: Zé Geraldo e Valdir Pracidelli, ambos do PT, e o Wellington Roberto, do PR. O relator terá 10 dias úteis para apresentar um parecer. Além desse processo contra o deputado Jair Bolsonaro, outros 5 foram instaurados no Conselho de Ética desde janeiro do ano passado. Desses, apenas um foi aprovado, o que pede a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. O Conselho de Ética é encarregado de julgar e aplicar penalidades aos deputados nos casos de descumprimento do decoro parlamentar. A Câmara conta com outros instrumentos de investigação. Um deles é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Atualmente estão em funcionamento 5 CPIs, a da FUNAI-INCRA, do CARF, da Máfia do Futebol, da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a do DPVAT. Esta consultora legislativa já atuou em mais de 50 CPIs. De 91 até o ano passado, elas chegaram a relatórios finais, quer dizer, elas terminaram com seu objetivo cumprido, que é fazer o relatório, em 86% dos casos. Em nota, Bolsonaro disse que a referência que fez ao coronel Brilhante Ustra não deverá motivar qualquer sanção porque se trata da opinião de um parlamentar. E aí, Ricardo Seles, apologia à tortura é crime hediondo e, nesse caso, o parlamentar também entra nessa questão? É uma boa discussão, William, com relação a essa liberdade de expressão, em particular, dos representantes. Mas é que nesse caso, tal qual a questão do estupro, que foi o anterior caso que ele se envolveu, assim, a tortura é um crime, não é um crime normal, é um crime contra os direitos humanos. É uma questão tão basilar em qualquer sociedade que você tem um parlamentar que faz uma apologia a um sujeito que declaradamente era torturador, de uma maneira tão trivial, né, votando uma questão de impeachment, é de uma agressividade, é de uma brutalidade que leva, sim, eu acho que uma boa discussão sobre quebra ou não de decoro parlamentar. Eu acho brutal, acho incrível um sujeito com esse tipo de liderança, né? Uma liderança que favorece, ele é um sujeito que quer aparecer pela ideia da brutalidade, da violência, um cara que defende violência, métodos violentos, etc. Agora, de fato, como eu sou um democrata, antes de ter as minhas opiniões ideológicas, você caçar um deputado por conta do que ele falou, eu acho sempre com uma discussão importante aí a ser feita. Não tenho uma posição muito clara sobre isso. Agora, com relação a essas questões que dizem respeito a direitos fundamentais, eu acho que, mesmo não tendo uma opinião formada completa sobre isso, nesses casos extremados, eu acho que faz sentido, sim. Citar um torturador, então, é fazer apologia à tortura, é isso? Não, assim, eu concordo inteiramente com o que o Seles falou, inclusive essa coisa de, por um lado, achar que é um absurdo, porque não é só citar, né? Ele o fez de forma solene, ele fez uma homenagem ao coronel,
assim como as pessoas homenageavam os filhos, Deus, família, sei lá o que, a Revolução, né? Você citar o coronel, você citar, sei lá, o Stalin, por exemplo, qualquer outra figura que está associada ao universo ideológico da esquerda, dessa forma, homenageando publicamente, acho muito equivocado, muito infeliz. Acho que é infeliz, inclusive do ponto de vista do que ele pensa representar, ou seja, uma opção não à esquerda do país. Ele presta um desserviço gigantesco aos defensores de uma posição liberal no país, porque alimenta esse mito equivocado de que se você é um liberal em economia e em política, você então, por ter contra o socialismo, então você é a favor da ditadura. Então, eu acho que de todos os lados o que ele fez é infeliz. Agora, concordo com o Senes de que é sempre delicado você, de repente, começar a caçar a palavra de um parlamentar porque ele teve uma opinião assim, um assado. Agora, eu acredito que o Bolsonaro, além da história do estupro, falar uma coisa como essa, citar um torturador homenageando ele, porque se eu dissesse assim, fulano, né? Fulano, presidente Dilma não gosta de fulano, mas citar um torturador homenageando e citando, inclusive, que ele seria o pavor da presidente e tal, é de um mau gosto. Isso eu acho outro ponto importante, William. Falar, esse cara que gerou pavor numa vítima torturada. Ele homenageia um cara que declaradamente colocou uma pessoa numa situação como, nesse caso, a Dilma, e homenageou, que meteu pavor. Ou seja, realmente é de uma indelicadeza, é de uma agressividade, E por isso que eu acho que nesse sentido é tão extremo que poderia se encaixar numa quebra de decoro, né? Mas, enfim, é lamentável, né? Deixa eu colocar mais lenha nessa fogueira. E o René Duarte, ele está dizendo aqui pelo WhatsApp, e o deputado Glauber Braga, do PSOL, que fez uma referência ao líder guerrilheiro Carlos Marighella? Bom, então, quando eu lembrei do Stalin, eu estava me referindo a figuras possíveis associadas ao universo da esquerda. É claro que você também pode questionar uma pessoa, porque tem um contexto histórico em que se associa o Marighella e outros a alguém que combatia a ditadura. E sendo a ditadura, de alguma forma, um crime de Estado quando pratica tortura, então alguém que está combatendo a ditadura, então não estaria na condição de um representante do Estado fazendo crime de tortura. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que parte dessas pessoas que estavam combatendo a ditadura, se estivesse no poder, naquele contexto histórico, e passasse a representar os interesses da União Soviética, teriam instalado também uma ditadura, uma repressão, uma perseguição, tortura e tudo mais, como os regimes soviéticos sempre praticaram. Ele combatia a ditadura ou a ditadura o combatia? Então, figuras como Marighella ou como Lamarca, que são claramente identificados como alguém que combatia a ditadura porque tinha uma outra concepção de mundo, uma outra concepção política e ideológica, e são identificados, portanto, como alguém que combatia a ditadura aqui. Agora, todo o universo que se identificava com o espectro da União Soviética na época, a gente estava num momento de Guerra Fria, né? Que hoje a gente esquece isso. A ditadura brasileira está dentro do universo da Guerra Fria. Então, me parece que você citar alguém que também matou pessoas, ou atirou em pessoas, ou roubou coisas, também não pode ser homenageado. Né? Agora, tem uma diferença de contexto aí. A força do Estado era maior. Ali você tinha um crime de Estado, né? Mas aí eu acho que a diferença sempre vem esse argumento aí. Não tem. Crime de Estado e tortura feito por autoridades públicas é um crime muito diferente de pode ser o maior bandido do mundo. O cara é um bandido. Se eu não quiser classificar ele como guerrilheiro, classifica como bandido. É a mesma coisa. Aplica-se a ele as mesmas regras que se aplicam a outros. Agora, é diferente do crime organizado pelo Estado. Tá certo? Era um regime de exceção, a ditadura é um regime de exceção. Então, não dá para imaginar que o jogo ali, entre um sujeito que estava lutando, pode ser da esquerda, da direita, tanto faz. O que o Estado estava fazendo era um crime que como o mundo inteiro condena. Então, sempre tem esse argumento, não, mas e o guerrilheiro? Bom, o guerrilheiro tem seus problemas, mas é diferente de um problema de um crime organizado e patrocinado pelas instâncias governamentais, do Estado, de agências do Estado. E nesse caso, militar. Tá certo? É uma instância do Estado. Então, é um crime muito diferente. Agora, eu concordo com o Pondé quando ele cita o seguinte, você pode comparar, não com Marighella, mas sim com Hitler, um sujeito que vai lá e defende o Hitler, um sujeito que defende o Stalin e todos os Mussolini. O Mussolini, etc. A indicação aí do Bolsonaro com relação a esse coronel
semelhante a você homenagear o Hitler. E, em particular, falar o Hitler que colocou pavor nos judeus, ou Stalin que colocou pavor nos homossexuais, tá certo? E esse tipo de ação é muito diferente do sujeito ter ou não um herói, o Che Guevara, ou qualquer sujeito desse aí, um anarquista, qualquer coisa, é muito diferente. Tá? A gente está discutindo, eu acho que e sempre na discussão vem essa confusão. Uma questão é crime de Estado, esses sujeitos que tomam o poder e viram máquinas de tortura e máquinas de... Isso pode ser esquerda e direita. Isso tem um combate para qualquer sujeito que é democrático, tá certo? Aí